chicos! Bem-vindos a nossa live de revisão. Eu sou Evelyn, assessora pedagógica de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Tudo bem com vocês? Já sei que já estão preparados, adaptados a essa rotina de estudo. Vamos auxiliá-los um pouquinho mais com revisão sobre o que a gente já tinha feito. O que vamos revisar, gente? Vamos ver os léxicos de los útiles escolares, certo? E também vamos fazer uma interpretação textual e os exercícios sobre isso. Bem tranquilo, não? Lembram lá dos materiais escolares? Vamos dar uma revisada e um texto ali super rápido e tranquilo. Então, para isso, preciso que vocês corram o material de vocês. Professora, como assim? Você ir correndo com o meu material? O que significa corram? Peguem. Outro sinônimo, agarrem. Agarrem neste momento o material de vocês. Qual material? Livro de atividades, volume 2, capítulo 3 e 4. A gente vai trabalhar ali das páginas 23 a 27. Vão lá, peguem e já voltem aqui para a gente iniciar. ¿Ya? ¿Material en la mano? Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar por el texto. Da página 23, acompanhem comigo ali. Eu farei a leitura, vocês vão acompanhando e depois tentem aí, gente, ler em voz alta, quando vocês tiverem que fazer lá as questões. Vamos lá, acompanhe a leitura. Página 23, actividades. ¿Sabía que uno de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes es el de tener una vivienda adecuada? Lee el siguiente trecho de un folleto informativo de las Naciones Unidas sobre el tema. Entérate más sobre el asunto y haz lo que se pide. Vamos lá, gente, vamos acompanhar essa leitura. Como se aplica a determinados grupos el derecho a una vivienda adecuada? El niño, la salud, el progreso educativo y el bienestar general de los niños están profundamente influidos por la calidad de la vivienda que habitan. La carencia de una vivienda adecuada, los desalojos forzosos o la falta de hogar suele tener un profundo efecto en los niños debido a sus necesidades específicas, dado que afectan su crecimiento, desarrollo y disfrute de toda una gama de derechos humanos, en particular los derechos a la educación, la salud y la seguridad personal. Diversos estudios han puesto de relieve que la falta de vivienda adecuada aumenta las tasas de mortalidad de los niños menores de 5 años. En tanto que la forma más considerable de contaminación química que afecta a la salud de los niños en los países de ingresos bajos y medios es la contaminación de locales cerrados producida especialmente por la mala calidad de las cocinas y la ventilación insuficiente. El acceso a los servicios básicos anexos al hogar, como el agua potable y el saneamiento adecuado, es fundamental para asegurar la salud de los niños. Las enfermedades diarreicas cobran las vidas de casi 2 millones de niños por año. Del 80 al 90% de estos casos encuentran su causa en el agua contaminada e el saneamento inadequado. Acompanharam a leitura então, gente? Vamos lá. As palavras que poderia causar alguma dificuldade com vocês, a gente tem ali do ladinho: desalojos, despejos, taças, taxas, mala, má e enfermidades, doenças. No geral, o texto é bem tranquilo a sua leitura. Vocês entenderam o tema central? Ele está falando da questão da necessidade para o desenvolvimento das crianças e adolescentes de terem um lar, uma casa adequada, que tenha condições mínimas de viver nela. A questão do saneamento básico,
a questão da água potável, essas questões que foram abordadas ali no texto, em relação à questão dos direitos humanos, certo, gente? Vamos agora fazer as atividades interpretativas desse texto. Vamos entender o que está pedindo ali primeiro. Vejam ali. Em la página 24, a gente tem ali as questões interpretativas sobre o texto. Letra A. Com a ajuda de um dicionário, une as expressões destacadas com as expressões que poderias utilizar em seu lugar. Ou seja, gente, as expressões sinônimas, que eu iria mudar, alterar, sem mudar o sentido. Eu poderia trocar ali a expressão e não mudaria o seu sentido. Ou seja, expressões sinônimas. Pode pegar o celular lá e procura um dicionário online ou mesmo um dicionário manual. Mas quando estiverem fazendo atividade, tentem realizar dessa maneira. Letra B. Marca se as seguintes afirmações são verdadeiras. Vão ler adequadamente, não tem uma palavra muito difícil e como vocês já vão estar com o dicionário, usem o dicionário se caso aparecer um vocabulário que não conheçam. C. Agora corrige as afirmações falsas da atividade anterior. O que você vai ter que fazer? Aqui você marcou falsa em cima, você corrige agora embaixo. Por que ela estava falsa? Você arruma ela para ela ficar verdadeira. E 10. Indica as opções corretas de acordo com o texto que leíste em uma atividade nova, certo? Você vai ver ali em relação ao gênero textual que estamos falando. 11. A que tipo de público se dirige este texto? Indica a opção que mais creas adequadas. Agora, vocês vão dar a pausa no vídeo e vão realizar essas atividades. Realizem com capricho, com paciência, releiam o texto novamente e façam todas as questões. Já voltamos com a correção. Já hicieron todo, vamos solo corregir agora, não? Vamos allá. En la primera eran las expresiones sinónimas. La primera alternativa diz, suele tener. O verbo soler em espanhol, no português é o acostumar. Eu solia comer chocolate todos os dias. Eu era acostumada, eu me acostumava a comer chocolate todos os dias. Certo? Então, qual é a alternativa da segunda coluna? Acostumbravam que. 2. Dado que. Substitui por porque. 3. Entanto que. Seria mientras que. Ali vocês poderiam ficar um pouco mais na dúvida. Porque a palavra mientras, traduzida ao português, também significa enquanto. Lembra lá numas aulas anteriores que eu falei para vocês assim, o português e o espanhol são línguas irmãs, bem facinhas. Nem tanto, não é verdade, gente? Por quê? A gente tem aquelas 4 categorias de palavras. Quais seriam? As fáceis, que são idênticas, as médias, que são parecidas, as difíceis, que são aquelas que não tem, tipo, totalmente diferente, daí você vai ter que estudar mais, e tem aquelas confusas, que é aqueles falsos cognatos, as palavras falsas amigas. A palavra mientras entra nessa categoria tipo se fosse das difíceis, porque não existe essa palavra no português, existe no espanhol e tem uma tradução diferente, a tradução é enquanto. Então, mientras, se eu visse um texto, mientras, o contexto eu até consigo entender o que estava falando, mas você tem que saber a tradução correta dela, tá, gente? Certo? Tranquilo? Vamos lá. B. Marca a questão de verdadeira e falsa. Primeira alternativa. Según el folleto, la falta de la vivienda adecuada puede afectar el desarrollo de los niños. Esta aí é verdade. Por quê, gente? O texto não está falando realmente isso, que se ele não tiver umas condições de moradia, ele vai estar prejudicado o seu desenvolvimento, o seu crescimento? Perfeito, essa é verdadeira. Segunda ali, a gente já sabe que é falsa, mas vamos ver o porquê que é falsa. Según el texto, la falta de una vivienda adecuada disminuye la tasa de natalidad em niños menores de 5 anos. Não é verdade, porque não diminui, não é? Lá no texto vocês perceberam que ele sempre tem um aumento nessa faixa etária quando eles não têm uma moradia adequada, por questão da água potável, do saneamento básico e de outras questões de
possibilidade de gases, de contaminação na própria moradia. Vamos lá. Próxima. Según el texto, casi 2 millones de los niños mueren todos los años a pesar de tener acceso a serviços básicos de saneamento e água potável. Acabei de responder lá em cima. Eles não têm acesso a isso, então por isso que é falsa. E agora a gente vem para a letra C. E na letra C ela pede para vocês corrigirem as falsas. Então automaticamente a gente já fez essa correção, não é verdade? Só confirmem ali na tela a resposta, corrijam e tá tudo certo. Vamos lá para o 10? A 10 também era bem tranquila. 10 e 11 vamos marcar ali, já vimos. El género textual folheto informativo é um gênero, um documento oficial com algumas instruções. Porque lá ele estava falando as instruções do que deveria ou não acontecer. Então, esse é o gênero textual trabalhado, que seria a alternativa C. Ouça, a que tipo de público estava dirigido este folheto? Ao público interessado em los direitos humanos. Se eu sou uma pessoa que não tem interesse por isso, não faço questão de saber, eu não vou ler. Então, é lógico que vai ser interessado, direcionado esse texto para esse público, os que têm interesse, os que pesquisam, que vão atrás, ou que buscam a melhoria também para os demais. Não é verdade, gente? É o viver em comunidade ali. A gente também tem que buscar fazer a nossa parte, o nosso auxílio, para que esses direitos, cobrar de quem deve auxiliar, para que esses direitos cheguem a toda a população. Certo, gente? Vamos dar continuidade agora? Terminamos a interpretação textual. Vamos ver agora os léxicos. Revisar um pouquinho sobre os léxicos de los útiles escolares. En la página 25, vamos a revisar os léxicos sobre os útiles escolares. Certo? Vocês usam bastante, não é verdade? Todos esses úteis, vocês estão usando aquela dica lá para estudar vocabulário em espanhol que eu dei para vocês? Qual era a dica, lembram? Tentem aplicar no dia a dia de vocês. Hoje você vai assistir essa live de revisão e você vai utilizar os seus materiais didáticos, não é isso, gente? Material escolar. O que você vai fazer? Ahora eu vou agarrar mi lápis. Necessito de uma regla. Errei. Necessito borrar com mi goma de borrar. Eu tenho que fazer um círculo. Vou utilizar mi compás. Então, você vai tentando aplicar. Tudo bem, professora, é coisa de maluco. Não, gente, não é. É a maneira como nós estudamos. A gente está aplicando os vocabulários no nosso dia a dia. O nosso cérebro assimila muito mais rápido. Viram ali? Lápis, tijeira, regla, goma, estuche, compás e carpeta. Carpeta? A pasta. A palavra birome. Lembram lá dela? Que é a caneta, mas a gente tem outras possibilidades. Quais eram? Bolígrafo, bole, plumeiro, lapiseira. Daí você fala, tá, professora, e a lapiseira? Lembra que era lapicero, certo? Nossa, professora, é confuso. Não esqueçam lá das quatro classificações de palavras, as fáceis, as médias, as difíceis e aquelas que causam confusão. Certo, gente? Vamos fazer aquele exercício ali do joguinho de um crucigrama em espanhol? Vocês gostam? Vamos lá, vejam ali o exercício. Preparados? Página 27 está o crucigrama. ¿Te acuerdas de este juego para hacer? Prestem atenção, vertical, horizontal, tá? Ali, primeiro, eu vou dar duas respostas para vocês. A gente vai fazer ali, analise junto comigo. É que não tem um número na questão ali, daí você pode ficar um pouco perdido. Presta atenção na primeira horizontal ali onde eu estou marcando do ladinho de amarelo. Pode ver que não tem um número. A dica para essa aqui é a número 1. Também serve para escrever. O que a gente usa para escrever, gente? Lápis ou caneta? Ou canetinha, o que for. Mas lápis, caberia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras? 8 letras? Daria para ser lápis? Não. Então vamos trabalhar com caneta.
Como que era os vocabulários de caneta que a gente tinha visto? Bolígrafo, vamos ver. Não dá. Birome, bobirome, também não dá. Falta, sobra espaço. Pluma, também não dá. Plumeiro, também não dá. Qual que era o outro lá? Que parece, é um falso amigo ali? Lapiseira. Por quê? Quando eu falo lapiseira, eu penso aquela que utiliza o grafite, não é verdade? Que é lapicero. Então, vamos colocar aqui. Lapicera. Perfeito. E se escreve com C. Lapicera. Então, esse já fizemos. Outro que também não tem o número é a dica 3, que está ali onde eu estou marcando, é a terceira na horizontal. Es muy útil para hacer líneas rectas. ¿Qué es útil? La regla. Vamos ver se cabe? Regla. Perfeito. Então, agora, já dei duas ali para vocês. Rapidinho, essas dicas já fizemos. Vocês parem um pouquinho o vídeo e façam o exercício. Já voltamos com a correção. Listo? Muito fácil as atividades, não? Vamos a corrigir rapidamente. Temos ali a parte do crucigrama. Vamos saber primeiro as verticais. Número 1, sirve para guardar papeles. Carpeta. Sirve para escrever. E para escrever com 5 letras. Lápis. Presta atenção que lápis em espanhol se escreve com o Z no final lá. Tá bom? Vamos lá. 3. Em ella guardas el útil anterior. Nesse objeto eu guardo o lápis. Ah, professora, é o penal ou o estojo do português. Qual que é as duas possibilidades em espanhol? Estuche ou cartucheira. Se eu falei em ella, é a palavra feminina, cartucheira, e dá certinho ali na vertical as letras que está solicitando. Ahora, es muy útil para hacer círculos. Que seria? El compás. Está acá. Ahora, el último de la vertical, se puede leer y aprendes en él. El libro. Perfecto. En las horizontales, tenemos solamente 3 para corregir, ¿no? Las otras ya habíamos hecho. 2. Es donde anota las cosas que te piden los profes. Sería en el quaderno. E presta atenção que se escreve com CU al inicio. Quaderno. 4. Sirve para corrigir errores quando te equivocas al escrever. Quando a gente erra, a gente apaga. Em espanhol, quando eu me equivoco, eu borro. O que eu uso para borrar? La goma de borrar. Acá, la goma. Perfeito. Agora, a última. Cuidado, no te vayas a cortar los dedos o la ropa con ellas. ¿Cuál sería entonces? En la 4 ali? La 4 no, desculpa-me. En la 5, las tijeras. As tesouras. Facinho, não, gente? Rapidinho? Tranquilo? Que bom. 2 e 3. Uma depende da outra ali. Vocês viram que na 2 você tinha que marcar verdadeiro e falso. E a 3, corrigir a que estava falsa em cima. Vamos lá. 2. Letra A. Quando te haces puntas a lápis, usas um apontador. Tá certo isso, gente? É apontador? Apontador é o apontador do português? Não. Como que é o vocabulário? Sacapuntas ou afila lápis. Certo? Então, essa aqui seria falsa. Próxima. Se queres saber em que continente está Uzbequistão, miras em el mapa o el globo terráqueo. Está correcto, não? Verdadeiro. Agora, para saber o significado da palavra, usas um dicionário. Perfeito. Tudo bem que vocês podem falar usa o celular, mas você vai procurar o dicionário online, não é verdade, gente? Então, tá certo ali. E a última D, em general, los niños llevan los útiles escolares de la escuela en la valija. Yo llevo mi útil escolar en la mochila. Valija é mala de viagem.
A professora, eu levo na mala de viagem. Sim, gente, mas não é geralmente, ó, pode ver ali, ó, em general. Tipo, a grande maioria, em geral, levam na mochila, não na mala de viagem. Pode ter um ou outro, mas prestem atenção que foi perguntado, ali foi afirmado em general, tá? Então, é falso. E ali na 3, ahora corriges as alternativas que identificas com as falsas, que identificastes como falsas. O que você tem que fazer? No se guarda quando nós hacemos punta em el lápis, utilizamos el saca-puntas ou a fila lápis. Então, você tem que corrigir ali. E na última, los niños llevam em uma mochila, generalmente, certo? Muito fácil, não? Tão fácil que acabamos. Gente, finalizamos a nossa live de revisão. Fizemos a interpretação textual, na qual a gente, ao ouvir, a gente melhora a nossa audição na língua estrangeira. Depois vocês ficaram para ler novamente, praticar a pronúncia, leiam em voz alta, ajuda bastante tanto para interpretar como para praticar a pronúncia. Fizemos exercício de interpretação, vamos aprendendo as estruturas textuais e isso ajuda na aprendizagem da língua estrangeira. E por fim, a revisão dos vocabulários do material escolar. Lembre que vocabulário, toda aula vai ter algo novo. Então, como que vocês vão fazer para criar um hábito de estudo? Vão revendo sempre a videoaula para servir como fixação de tudo que a gente fez. Refaço as atividades no livro de atividades, no caderno, as anotações. E não esqueça, vocabulário, tentem aplicar nas situações do dia a dia de vocês. Facilita bastante para essa aprendizagem. Obrigada por essa participação. Terminamos aqui. Hasta la próxima live de revisão do SPE com vocês. Buen trabajo, buenos estudios e adiós, chicos!